Prezados professores, a paz do Senhor Jesus Cristo, estou mais uma vez aqui para passar para vocês a aula do próximo domingo, para a nossa lição de número 8, prevista para o dia 25 de fevereiro, e passar as dicas também para nós procurarmos padronizar, na medida do possível, a Escola Bíblica Dominical no nosso campo, aqui na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Então, como eu sempre tenho dito aos professores, no início da lição, façam a citação do tema central, né, do tema geral, melhor, da lição do trimestre. Então, vocês podem dizer, estamos estudando ainda o primeiro trimestre de 2014, e o título da lição do primeiro trimestre é o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. O comentarista é o pastor Josué Gonçalves. Já estudamos da lição 1 até a 7 e hoje estudaremos a lição de número 8, a disciplina na igreja. Então você pode começar a sua aula dessa forma, tá? Também eu quero alertar, já que as nossas aulas, vamos dizer assim, do nosso canal aqui está indo para outros lugares também, está sendo compartilhado bastante, que dizer para aqueles que estão chegando agora que essa é uma aula ministrada para os professores. Por isso, então, que existe comentários aqui direcionado para os professores. Voltando aqui para a aula, então, o professor vai chegar, como de costume, hoje. Nós vamos estudar a lição de número 8, destinada a ser lecionada para o dia 25 de fevereiro de 2024, e tem como tema, o título, A Disciplina na Igreja. Aqui, professores, eu já abro o primeiro parênteses aqui para conversar com vocês. Vai dar bastante comentário na sala. Se a sua classe for participativa, vai dar bastante comentário. Porque vão ter uns que vão achar que hoje não se disciplina mais, outros que vão achar que a disciplina tem que ser aplicada com mais intensidade, outros que não deve aplicar disciplina. Então, vai dar debate sobre o assunto. Qual é a recomendação que eu lhe dou? Controle a participação dos alunos e foque no conteúdo da lição. Não deixe dar testemunho, e nem você dê testemunho. Ah, porque há 30 anos atrás a disciplina na igreja era assim, porque teve uma vez um caso. Não, não. Foque na lição. A lição, ela é muito bem instrutiva, né, e vai gerar um aprendizado muito bom. Vamos em frente. Então, faça a leitura do texto áureo, faça a leitura da verdade prática, como você costuma ler, faça a leitura do texto bíblico em classe, que está em Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 13, também conforme sua prática na sua classe, sem perder tempo aqui, tá? É leitura mesmo, não comente nada, porque todos esses assuntos eles serão comentados no transcurso da lição. Aqui, plano de aula não existe na lição do aluno. Sempre oriento os professores. No plano de aula, eu pego apenas a parte da introdução e parte dela, que o aluno não tem. E eu substituo introdução por conversa inicial, justamente para evitar que o aluno, quando o professor vai falar assim, vou falar agora a introdução da nossa lição, o aluno acha que é a introdução lá da lição, mas não, ele está na introdução do plano de aula. Então, eu substituo a palavra introdução por conversa inicial para não confundir o nosso aluno. Aí sim, você pode usar esse slide e falar assim, esta lição tem como finalidade apresentar a prática da disciplina na igreja. Seguindo, né, a disciplina é uma prática indispensável para a igreja, pois tem o propósito de corrigir maus comportamentos. Aqui você já pode comentar alguma coisa, mas não se prenda muito nessa parte inicial, até porque tudo isso será estudado durante a lição. Objetivos. Também eu reforço os nossos professores, não existe na lição do aluno, somente na lição do professor. O aluno precisa saber quais são os objetivos da lição que ele vai estudar naquele dia. Então, os objetivos para a lição de hoje, enquanto estudamos o primeiro tópico,
teremos que atingir os seguintes objetivos: mostrar a necessidade da disciplina na igreja. Quando formos para o segundo tópico, precisamos estudar o seguinte objetivo: destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. E no último tópico, que é o nosso terceiro, temos como objetivo a ser alcançado apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. Então, prepare a sua aula. Esses slides e esta aula, ela é preparada em cima dos objetivos. Esse é o caminho correto do professor preparar a sua aula, em cima dos objetivos. Introdução. Você pode começar com essa pergunta. Disciplina? Pode até perguntar: vocês acham que existe ainda disciplina na nossa igreja? Ou pode até perguntar assim: vocês acham que a disciplina ainda deve ser aplicada na igreja? E aí vocês deixam um ou dois alunos participar, mas de forma assim bem controlada para ele não se estender. Tá? Então vamos lá. Disciplina. O que é disciplina? Você pode até ou fazer essa pergunta. Alguém pode me definir o que é disciplina? Então vamos lá. Disciplina, no português, é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos. No português é isso. Agora, no grego, que é o caso que nós estamos estudando, vem da palavra paideia, que significa treinamento de uma criança, disciplina, correção visando a formação do caráter cristã. Esse é o sentido da palavra disciplina dentro do cristianismo. Então, ela tem por objetivo uma correção visando a formação do caráter cristã. Então, você tem que dizer para o seu aluno: é importante a disciplina na nossa igreja, sim. Uma disciplina condizente com a palavra de Deus, uma disciplina aplicada com amor, com carinho aos nossos membros da igreja, que porventura venham falhar e precisam ser corrigidos, mas ela visa a formação do caráter cristão. Ainda na introdução, embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Também aqui você pode falar para os seus alunos: vocês acham que a disciplina está esquecida na nossa igreja? Está sendo negligenciada nos últimos anos, nos últimos dias? E vocês vão ouvir opiniões diferentes de alunos. Controle a sua turma, tá? Seguindo ainda na introdução da revista, e você tem que orientar o aluno sempre, localizando ele na lição, na revista. Vamos lá agora para a nossa introdução. Sempre localize ele. Uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. Por quê, professor? Porque se não existe correção, claro, quando há necessidade de correção. Se eu não corrigir, cada um leva a sua vida como quer, cada um leva a sua vida como quer, num grupo social é assim. Ninguém tem o direito de interferir na vida do outro. Agora, em se tratando de vida espiritual, há necessidade, sim, de aplicação de correções para fins de padronização da atitude, da ação daquela pessoa que está sendo corrigida, para que ela fique, né, conforme a palavra de Deus. Toda lição tem uma palavra-chave. Também esta palavra-chave não está contida na revista do aluno, só na revista do professor. Então, cite ao seu aluno. Palavra-chave da lição de hoje é disciplina. Ele precisa saber disso. E aí, localize ele lá na lição. Então, diga: vamos agora para o primeiro tópico da nossa lição de hoje: a necessidade da disciplina bíblica. Vamos para o número 1 do nosso primeiro tópico: Deus é santo. Então, observe aqui, professor, que uma das necessidades de haver disciplina bíblica na igreja é porque Deus é santo. Sendo ele santo,
quem não está disciplinado conforme as exigências dele, está em desarmonia com esse Deus Santo. Mas vamos lá. Santidade é um dos atributos, atributos quer dizer qualidade, tá? De Deus. E por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Então, se uma das qualidades de Deus é ser santo, então justifica aplicar uma disciplina quando alguém está num caminho que não está se aproximando da santidade de Deus. Veja só, atributos, eu botei uma definição aqui, é qualidade de Deus. Santidade é um atributo comunicável de Deus, ou seja, ele comunicou com as pessoas que ele criou, né, com o ser humano. Existem atributos comunicáveis e existem atributos incomunicáveis. O comunicável é este. Se Deus é santo, ele se comunicou, ele permitiu que a nossa natureza também possa alcançar a santidade. Por isso que a Bíblia vai dizer ser de santo. Se a Bíblia está reivindicando que nós sejamos santos, é porque é possível nós alcançarmos a santidade. Então, aqui, atributos comunicáveis de Deus, ou seja, fomos criados com essa qualidade de podermos ser santos. Podemos sim. E veja que lá em Levítico, no capítulo 11, versículo 45, começa lá no Antigo Testamento. Porque eu sou o Senhor, sou santo. Então, a primeira necessidade da disciplina é porque Deus é santo. Então, nós precisamos nos disciplinar conforme as Escrituras para que possamos servir um Deus santo. Ele reivindica essa santidade daqueles que o servem. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida por ele, por esse que não está corrigindo. Se não é corrigida a prática pecaminosa, a prática da iniquidade, práticas condenadas pela Bíblia, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida por aquela pessoa. Por isso que ele precisa ser corrigido. E agora nós já vamos para o número 2 do primeiro tópico. Então, observe uma coisa. Apenas esses dois slides do, do número 1 do primeiro tópico é suficiente para o aluno entender aquele número. Não há necessidade de se alongar mais, de outras coisas, tá? Tem que ser uma explicação simples, mas eficiente, objetiva, porém de forma que o aluno compreenda. Número 2, então localize o aluno na lição. Vamos lá agora para o número 2 do nosso primeiro tópico ainda. A igreja é santa. Então, se o primeiro objetivo era de aplicar a disciplina porque Deus é santo, o segundo é porque a igreja também é santa. Então, santo, eu trouxe a palavra no grego aqui, né? É hagios, que significa santo. Isto é, puro, separado para Deus. Isso é ser santo. É ser separado da prática pecaminosa, ser separado da iniquidade, ter um coração puro, uma mente pura, atitudes puras, para, então, sermos para o nosso Deus. Explique o significado de santo para eles. Deus é santo e a igreja também deve ser. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ó. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Observe, professor, e alerte o aluno, que já no Antigo Testamento Deus reivindicava a santidade do povo, dizendo ele que ele é santo. Entramos no Novo Testamento e Deus continua com a mesma reivindicação. Sede santo, porque eu sou santo. Então, aqui está falando da igreja como um todo, também pode falar da pessoa individual. Mas devemos ser santo porque a igreja, ela é santa. Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, ou seja, antiga diz respeito ao Antigo Testamento. Nova aliança diz respeito ao Novo Testamento. O desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado.
Então, tanto no Antigo Testamento fossem separados das práticas do mundo, quanto do Novo Testamento, o povo de Deus fosse separado. Então, era um desejo de Deus. Aí nós vemos Antiga e Nova Aliança. Vamos fazer uma comparação. Na Antiga Aliança, em Levíticos capítulo 11, versículo 45, ó, porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Olha a reivindicação de Deus lá em Levítico para o povo da antiga aliança. Mas olha a reivindicação de Deus para a nova aliança agora. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Perceberam que, tanto na antiga quanto na nova aliança, Deus exige que nós sejamos santos. E ele se declara santo. Então, explique isso para o seu aluno. Por isso, o motivo de quem não está buscando a santidade, ou está praticando algo contrário à santidade, que ele seja corrigido, disciplinado, a fim de ele voltar para a prática da santidade. Vamos para o número 3 do primeiro tópico ainda. Quando a igreja não disciplina. Então, percebem que o primeiro tópico está dizendo que há uma necessidade de disciplina na igreja. E justifica com duas colocações. Primeira, porque Deus é santo. E segunda, porque a igreja é santa. E o terceiro tópico vai trazer, assim, agora, consequências de quando a igreja não disciplina. Vamos ver, então? Se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, conforme 1 Coríntios, né? Capítulo 3, versículo 16, ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se Deus é santo, o Espírito que habita em nós é um Espírito santo e nós precisamos ser santos. Prosseguindo aqui. Da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. E aí, mais uma vez, Paulo doutrina a igreja em Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Então, explique para o seu aluno, professor, que nós, que ele, que todos que ali estão, quem faz parte da igreja, são santos e que o Espírito de Deus habita em cada um de nós. Por isso que a igreja precisa disciplinar aquele que não está na santidade. Então, a santidade faz parte da identidade do cristão. Está em Efésios, capítulo 1, versículo 1. Ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então veja que a santidade ela faz parte da identidade. Olha como que Paulo se identifica. Nós temos três formas de identidade aqui nesse versículo de Efésios capítulo 1, versículo 1. Primeiro, Paulo se identifica como apóstolo. Olha a identidade apostólica de Paulo aí. Segundo, ele diz aos santos que estão em Éfeso. Olha a identidade dos crentes que estavam em Éfeso, santos. Então, a santidade identifica a identidade do cristão. Depois, mais à frente, ele vai dizer não só os santos, mas também fiéis. Outra forma de identidade dos crentes da igreja de Éfeso. Então, observem que se alguém não está nessa situação, precisa ser disciplinado para que ele volte ou para que ele se encaminhe ao processo de santidade. Agora, observe aqui a palavra embotado. Embotado, essa palavra ela vem do grego, que é poró, poró, que significa endurecer. Significa endurecer, tornar insensível, embotar.
Então, assim, olha, observe, diga lá para o seu aluno o seguinte: dessa definição aqui de embotar. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade, ou seja, acaba endurecendo a identidade cristã, acaba tornando uma identidade insensível. Isso que quer dizer a palavra embotar. Claro que tem outro significado, mas eu selecionei apenas esses aqui. E um alerta agora, ó, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Então, fale isso em alto e bom tom aos seus alunos. Uma igreja que não disciplina seus membros torna-se uma igreja mundana. Então, existe a necessidade da disciplina, sim. Apocalipse, capítulo 13, versículos 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrependa-te. Então, olhem só aqui, Apocalipse, quem estava falando isso para João? Explique para o seu aluno. Quem estava falando isso para João era Jesus. Porque quando João é arrebatado em espírito, ele se volta para ver quem falava com ele e ele vê o Filho de Deus, já na sua glória. E Jesus diz assim para João: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então a disciplina, ela é válida, ela deve continuar existindo na igreja para evitar que uma igreja se torne mundana. E chegamos ao sinopse, a sinopse, né, do tópico 1. Sinopse quer dizer uma visão geral, e diz assim: santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Enfatize isso com seu aluno. Por causa da santidade de Deus, a igreja não pode ser mundana. Por causa da santidade de Deus, nós que somos templos do seu Espírito precisamos ser santos. E vamos agora para o tópico de número 2, o propósito da disciplina bíblica. E eu sempre aconselho o professor ir cuidando o horário. Tá? Se você determinou 15 minutos por tópico, em 45 minutos você termina. Mais 5 minutos para aquela parte introdutória e conclusão. 50 minutos, 55 minutos, conclui a sua aula, não cansou ninguém, e assim fica bom. E dá para explanar todo o conteúdo que está previsto para o nosso domingo. Propósito da disciplina bíblica. Então, existe um propósito. Lembrando para vocês que quando nós chegarmos no tópico 2, nós temos que atingir o objetivo de destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. Olha o propósito que ela tem. Vamos lá. Número 1 do segundo tópico: manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Já viu? Já pensou isso? Chame a atenção do seu aluno. Chegue e diga para ele, viu só? Uma igreja que não trata o pecado, Cristo é desonrado nela. E desonra ou desonrado, eu trouxe aqui hatimos, do grego, significa sem honra, claro, mas desonrado, desprezado. Então, quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desprezado. Já pensou uma igreja, então, que não trate de disciplinar os seus membros? Cristo está sendo desprezado na vida daquela igreja e na vida dos membros que frequentam a igreja, que estão necessitando de disciplina. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Não é possível. Vai acontecer. Adotei um padrão pecaminoso, um comportamento, uma atitude pecaminosa, eu vou colher as consequências. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então vejam só que a Bíblia já está clara. Quem está indigno, quem está em pecado, vamos dizer, quem está necessitando de correção, de disciplina e não é corrigido, ele próprio, né, vai
estar aí sujeito à sua própria condenação por causa do pecado. Vamos para o número 2 do segundo tópico. Essa lição, claro que aqui eu estou resumindo, estou abordando aqui para os professores, mas é uma lição extraordinária. Uma aplicação que ela pode ter na vida dos nossos alunos é fenomenal. Ela é bem prática, essa lição. Frear o comportamento pecaminoso. Número 2, então, é frear o comportamento pecaminoso. Se nós estamos vendo o tópico 2 que diz o propósito da disciplina bíblica, o número 1 foi manter a honra de Cristo. Número 2, frear o comportamento pecaminoso. Numa igreja que disciplina, ela freia o comportamento pecaminoso. Então vamos lá. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Numa igreja onde não é corrigido, não é doutrinada, não é ensinada, numa escola dominical onde não é corrigido, ensinada a verdadeira doutrina, o pecado vai correr solto naquela igreja. Os professores têm essa capacidade, por meio do ensino da Bíblia corretamente, corrigir os seus alunos. Eles mesmos vão se corrigir com o ensino. Precisa o professor ir lá puxar a orelha. Isso vai frear a prática do pecado. Então, falem isso para os alunos. Segundo, olhem só, o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não existe aquele negócio que se diz assim, mas se fulano faz, eu posso fazer também. Ou seja, o pecado é contagioso e a própria pessoa na sua mente, quando descobre que alguém na igreja comete tal coisa, mas continua na igreja, ele pensa consigo mesmo, mas se fulano faz, está lá também, às vezes está lá cantando, às vezes está lá até pregando, às vezes está lá, eu vou fazer também, porque o pecado é contagioso. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, Paulo diz que não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um pouco de pecado sem disciplina dentro da igreja pode contagiar muita gente lá dentro. Então, alerte isso para o seu aluno. Chame a atenção dele. Diga para ele que ele precisa avaliar a sua vida espiritual. E se sentir necessidade de corrigir, ele próprio pode se corrigir. Mas a liderança, quando perceber alguém que precisa de correção, ela tem que agir. Número 3 do segundo tópico, ó, não tolerar a prática do pecado. Então vejam só que é um propósito da disciplina bíblica é não tolerar a prática do pecado. A Bíblia não tolera e nós também não podemos tolerar. Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. Então, professor, vá lá em 1 Coríntios, capítulo 5, se intere desse assunto, leia o contexto, leia o capítulo todo, se for o caso, entenda o que está acontecendo lá e comente com seus alunos. Tá? Então, vejam só que, por causa de um membro, a igreja de Corintos foi repreendida pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, ó, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Olha só, algo que tem que ser corrigido. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Olha o tamanho da fornicação. Paulo estava dizendo assim, aqueles que estão fora da igreja, lá não se ouve o que está se ouvindo dentro da igreja que está acontecendo. Como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, quer dizer, uma pessoa pratica um ato com sua madrasta, vamos dizer assim, a igreja toma conhecimento e essa pessoa permanece no seio da igreja. Então, Paulo está dizendo assim: é necessário a prática da disciplina. Paulo usa a palavra ainda seja tirado do meio de vós. E aí nós vamos ver que tolerar
que vem também do grego, estego, significa cobrir, suportar, aguentar. Então, nós não podemos cobrir a prática do pecado na igreja. Nós não podemos suportar a prática do pecado na igreja. Nós não podemos aguentar a prática do pecado na igreja. Fale isso para o seu aluno, né? Incentive ele a, a se motivar e aceitar a correção quando for necessário. Vamos lá. Uma igreja que não pratica disciplina bíblica fatalmente fracassará. Então, olhem só, alerte também o seu aluno. A disciplina bíblica. Então, existem homens que colocam coisas dentro da igreja que não são bíblicas e acabam aplicando isso como uma regra até de fé. Cuidado aqui. Tá? Então, provavelmente algum aluno vai entrar nesse caminho. Então, o professor se prepara. Vá preparado para essa aula domingo. Ela é polêmica, mas ela é estritamente importante e necessariamente prática na vida de todos nós. Não se pode tolerar a prática do pecado ou comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela. Nós não podemos ver um membro da nossa igreja não pecando dentro da igreja, mas pecando fora, e a gente dizer, não, ele fez lá fora da igreja. Não. E nem no mundo nós também não podemos tolerar o pecado. Apocalipse capítulo 2, versículo 20, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Olha só. Veja a repreensão que Jesus deu por intermédio do apóstolo João para uma das igrejas do Apocalipse. Que lá dentro da igreja estava sendo tolerado os ensinos errados que ele classifica como sendo os ensinos de Jezabel. Então é para tirar esses ensinos. Então nós não podemos tolerar a prática do pecado sem ser corrigido na nossa igreja. Sinopse do tópico 2. O propósito da disciplina cristã está no fato de que ela mantém a honra de Cristo na conduta do crente e põe um freio no comportamento pecaminoso. Deixa eu dar mais uma dica para o professor. Observem que a resposta de cada tópico, eu digo de cada objetivo de cada tópico da lição, está na síntese. Pode observar isso. Isso vai lhe ajudar a você montar a sua aula e explicar a sua aula com essa visão. Vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição. Então, faça com que o aluno se localize na revista, sempre incentive o aluno a adquirir a revista. O último tópico da lição é as formas de disciplina bíblica. Então, tem meios, tem maneiras, tem formas. Não pode a pessoa inventar da sua cabeça alguma coisa e dizer, estou disciplinando o crente que está em pecado. Tem que ser bíblica essa disciplina. Alerte bem ao aluno isso. Número 1 do terceiro tópico, a disciplina como modo de correção. Então, primeira coisa, qual é a forma de disciplina bíblica? Primeira, como modo de correção. Não é modo de vingança, não é modo de usar da posição que você está, não é nenhuma outra situação a não ser para fins de correção da pessoa que não está corretamente alinhada com os ensinos bíblicos. As escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. Então está na Bíblia isso. Se alguém não quer ser corrigido, ele não está contra o pastor da igreja, contra o obreiro, contra a liderança. Ele está contra a Bíblia, que é a palavra de Deus. A correção contribui para o crescimento e a formação do caráter cristão. Em Hebreus capítulo 12, versículo 7, ó, se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Pode usar aqui, professor, o exemplo de um pai, dos pais com o filho. Quem é pai sabe que quando o filho erra, a gente corrige. Mas corrige com amor, corrige com sabedoria, nada fora de uma normalidade. Então, se suportais a correção,
Deus vos trata como filho. Diga para o seu aluno assim: se algum crente não aceita correção na igreja, ele não é filho de Deus. Deus não o trata como filho. Está aqui, ó. E aponte Hebreus capítulo 12, versículo 7. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Hebreus capítulo 12, versículo 8. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, então, bastardo e não filho. Então, observe aqui, ó, da qual todos são feitos participantes. Todos nós somos submetidos à disciplina bíblica. Mas se alguém rejeitar isso, não aceitar, Deus já não olha para ele como filho, mas como um bastardo. Explique bem isso para o seu aluno e até peça aqui para o aluno, para a classe, a opinião, né? Peça a opinião de alguém, né? Alguém gostaria de dar uma opinião sobre isso? Será que quem não aceita correção, né, dá para ser chamado de filho de Deus? E aí, ouça, mas controle a participação dos seus alunos. O alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Olha qual é o alvo. O alvo não é expor ninguém, não é demonstrar a autoridade eclesiástica de ninguém, não é dizer assim, nós não queremos quantidade, queremos qualidade. O alvo não é esse. O alvo é que a pessoa que está sendo disciplinada gere nela a restauração espiritual e a reconciliação. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, ó, encaminhai. Vejam só que eu achei por interessante dar essa explicação no grego para vocês. É catarzo, e significa adequar, reparar, endireitar uma pessoa que está no erro. Esse é o significado da palavra encaminhai aqui, ó. O tal com espírito de mansidão. Então, encaminhai, ou seja, reparem ele com espírito de mansidão. Procurem endireitar os caminhos dele com espírito de mansidão. Procurem adequar ele à doutrina bíblica, porém com espírito de mansidão. Nada de agressividade, de mal educação, nada disso. Número 2 do terceiro tópico, a disciplina como forma de restauração agora. Então, a disciplina, ela tem, primeiramente, ela tem como uma maneira, né, uma forma de modo de correção, corrigir. E, num segundo momento, de restaurar. O sentido é restaurar, catarzo, né? No caso, no grego, aqui está transliterado catartizo. É fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurado ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. É isso que é aplicar uma disciplina para fins de restauração. Olha, meu irmão, você está errado nisso, você está pecando aqui, a Bíblia diz isso, a Bíblia reivindica que você se arrependa, se aproxime novamente de Deus, confesse seus pecados a Ele, peça perdão, e essa pessoa então vai ser restaurada espiritualmente e vai estar de bem com Deus, vai gerar esse bem-estar novamente com Ele. Então, ensine o seu aluno que a disciplina, ela não é só no sentido de atacar as pessoas, mas ela tem um sentido muito maior. Aqui no caso, neste número, do tópico terceiro é restaurar a vida dela. A disciplina cumpre importante papel de restaurar o ferido. Então, a pessoa que está em pecado, ela está numa situação péssima, né? Às vezes a gente nem vê, mas às vezes
Ela deixa até transmitir, as ações dela transmite, enfim, uma coisa. Mas quando a pessoa é restaurada, ela muda. Muda a sua situação perante Deus. Muda a sua situação. Mostre isso para o seu aluno, da importância de nós nos submetermos à disciplina para sermos restaurados e sempre estarmos na presença de Deus. Número 3 e terceiro e último, aliás, do nosso terceiro tópico, a disciplina como modo de exclusão. Vejam só, primeiramente, como modo de correção, como modo de restauração, mas também ela é utilizada como modo de exclusão, que é a última instância que a gente pode aplicar isso. Aqui, professores, fale para os seus alunos o seguinte: toda igreja possui um estatuto social. Algumas, além do estatuto, possuem um regimento interno, que regula tudo, quais são os deveres do membro, quais são os direitos do membro, o que se precisa para ser admitido como membro, o que são as penalidades, vamos dizer assim, as correções, advertência, a suspensão ou exclusão, tudo isso está previsto no estatuto. E o estatuto ele é feito conforme a Bíblia. Então, a disciplina serve também para nós tirarmos do nosso meio uma pessoa insensível à correção e que está tumultuando, criando problema na igreja. Agora, se ele é insensível à correção, continua pecando, mas não está influenciando ninguém na igreja, deixa ele lá. E ele vai sim, né? A palavra vai falando, o Espírito Santo vai falando, uma hora ele, por si só, ali é corrigido. Agora, se ele está trazendo pecado para dentro da igreja, está contagiando outras pessoas, está denigrindo o nome de Cristo, está denigrindo o nome da igreja, aí nós temos que aplicar uma disciplina de exclusão, já que ele se mostrou insensível. Explique isso também para o aluno. Ó, esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Então, ela é bem pontual, tá? Porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Então, infelizmente, alguém vai ter que ser tirado porque se tornou insensível à disciplina, não quer. Se ele está adulterando, por exemplo, a liderança da igreja, ou uma comissão designada para ir lá tratar, diz: "Ó, você tem que parar", e ele não para, você continua tentando disciplinar, corrigir ele, e ele se mostra sempre insensível, então essa pessoa tem que ser tirada do nosso meio para que, quem sabe, ele saindo do nosso meio, ele consiga, então, cair em si e retornar. Só que o que acontece? Esse tirar do nosso meio não significa que eu tenho que proibir ele de entrar na igreja. Não, deixa que ele entre na igreja. Mas eu tenho que tirar ele do rol de membros que está em comunhão com a igreja, com Cristo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 13, tirai, pois dentre vós, a esse iníquo. Então, esse tirar, primeiramente, é comunicar à igreja que ele não está mais em comunhão com a igreja. Então, ele não pode participar da ceia, não pode participar do coral, não pode participar de alguma outra atividade que somente pessoas que estão em comunhão com a igreja podem fazer. Agora, se ele quer vir e sentar ali no banco da igreja, participar do culto, deixa ele. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. O indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Então, isso aqui é a disciplina para fins de exclusão. Mateus capítulo 12, 18, versículo 7. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil. Então, aqui também eu peço que o professor leia Mateus capítulo 18, entenda o contexto desse versículo, para você poder comentar um pouquinho mais do que está sendo registrado aqui por Jesus. E assim, vamos para a sinopse do tópico 3. A disciplina faz com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus.
E assim, prezados professores, nos caminhamos para a conclusão. E como conclusão da lição de hoje, você pode dizer assim para o aluno, para que ele saiba que você já está indo na conclusão. Nesta lição, vimos o valor da disciplina cristã sobre diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Então você conclui a lição. Se a sua prática é orar, peça para que se coloque em pé, ore. Aí vai da prática de cada classe, de cada igreja onde você está lecionando, inserido aí como professor na escola dominical. Professores, usem esse slide na medida do possível. Atentem ao que eu falei, procurem padronizar. Observem o tempo, não há necessidade de mais do que 50 minutos para essa lição. Controlem a participação dos alunos, porque vai ter participação nessa lição. E procurem, se aparecer alguém querendo expor o pastor da igreja. Pode aparecer. Ah, mas o pastor da igreja sabe que fulano está em pecado e não faz nada. Cuide com o que você vai falar, tá? Para não expor o ministério do pastor, não colocar a sua classe contra, às vezes, o pastor da igreja. Então, tome cuidado com isso. Pense bem, é uma aula interessantíssima, importantíssima e muito prática para as nossas vidas. Deus abençoe e que a unção do Espírito Santo, a sabedoria que vem do alto, possa guiá-los, professores, para dar essa lição da melhor forma possível. Que Deus prospere o caminho da docência de vocês nesta lição para esse domingo próximo. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir.